como é possível um homem simples salvar 47 pessoas em uma única noite, usando apenas suas mãos e um forno de padaria? Janeiro de 1967, Caraguatatuba, São Paulo. José da Silva, padeiro de 52 anos, estava preparando os pães da madrugada, quando a maior enchente da história atingiu a cidade. Quando você descobrir o que ele fez durante 18 horas seguidas para salvar famílias inteiras, você não vai conseguir parar de chorar. Esta história vai mudar para sempre a forma como você vê os verdadeiros heróis do Brasil. Mas para entender a magnitude do que José da Silva fez naquela noite trágica, preciso te levar de volta ao Brasil de 1967. Era o país da Bossa Nova, da construção de Brasília. Um tempo onde as pessoas ainda se conheciam pelo nome na vizinhança e onde um padeiro era uma figura respeitada e querida por toda a comunidade. Rose Morava M. Caraguatatuba desde 1952, quando chegou de Minas Gerais com a esposa Maria e os 3 filhos pequenos. Ele abriu sua padaria na Rua do Comércio, bem no centro da cidade, num prédio simples de 2 andares, onde a família morava em cima e a padaria funcionava embaixo. Durante 15 anos, José acordava todos os dias às 3 da manhã para preparar os pães frescos que alimentavam meio Caraguatatuba, na madrugada de 17 de janeiro de 1967. José estava fazendo exatamente isso quando começou a chover. Não era uma chuva comum, menos, era um temporal violento que fazia a terra tremer. Mas José era mineiro, acostumado com chuva forte, então continuou trabalhando. Ele não imaginava que estava vivendo os últimos momentos normais de sua vida. Por volta das 4 da manhã, José ouviu um barulho estranho vindo da rua. Não era só chuva, menos. Era água correndo, muito água. Quando abriu a porta da padaria, se deparou com uma cena aterrorizante. A água já estava na altura dos joelhos e subia rapidamente. A enchente havia chegado sem aviso. E aqui está o primeiro detalhe que vai te emocionar. A primeira reação de José não foi salvar seus próprios bens ou sua família que dormia no andar de cima. Sua primeira reação foi pensar nos vizinhos idosos que moravam nas casas mais baixas da rua. Ele sabia que muitos deles não conseguiriam sair sozinhos de casa com aquela correnteza. José subiu correndo, acordou Maria e pediu para ela levar as crianças para o sótão, que era o ponto mais alto da casa. Então fez algo que mudaria tudo. Pegou uma corda que usava para amarrar os sacos de farinha. Amarrou uma ponta na estrutura de ferro de seu forno, que pesava mais de 300 quilos, e desceu para a rua alagada. A água já estava na cintura quando José chegou na casa do seu Antônio, aposentado de 78 anos, que morava sozinho 3 casas abaixo. A porta estava trancada, mas José conseguiu quebrar uma janela e entrar. Encontrou seu Antônio em pânico, segurando um gato nos braços, sem conseguir sair de casa. José amarrou a corda na cintura do idoso, o carregou nas costas e os dois lutaram contra a correnteza até chegarem à padaria. Mas quando colocou seu Antônio em segurança, no andar de cima, José olhou pela janela e viu algo que o fez tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Havia pelo menos 15 casas na rua de baixo, com luzes acesas, pessoas gritando por socorro das janelas. E José percebeu uma coisa terrível. Ninguém mais estava vindo ajudar. Os bombeiros não conseguiam chegar por causa da enchente. E as pessoas das casas mais altas estavam cuidando de suas próprias famílias. Foi em Tuokyu, José tomou uma decisão que definiria as próximas 18 horas de sua vida. Ele voltaria à água quantas vezes fosse necessário até tirar todas aquelas pessoas de lá. Mas ele sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. José então teve uma ideia genial. Ele pegou todos os sacos de farinha vazios que tinha na padaria, menos, eram mais de 20, e começou a enchê-los com ar.
amarrando bem as pontas. Criou uma espécie de solvividas improvisada. Depois pegou todas as cordas que tinha, emendou uma na outra e criou um sistema de segurança que ligava sua padaria a cada casa que ele precisava alcançar, às 5 da manhã, com a água já na altura do peito. José começou sua missão. A segunda pessoa que ele salvou foi Dona Helena, uma viúva de 65 anos que cuidava dos 2 netos pequenos. Quando José chegou na casa dela, a água já estava invadindo o segundo andar. Dona Helena estava na janela, segurando uma criança de 2 anos nos braços e outra de 4 grudada na sua perna. Todas gritando, de desespero. José amarrou primeiro a corda na menina de 4 anos. Depois pegou o bebê no colo e colocou Dona Helena nas suas costas. Fez 3 viagens para salvar uma família só. E quando terminou, já eram 6 da manhã, mas ele mal havia começado. Durante as próximas 12 horas, José da Silva se tornou um herói sem saber, caça por caça, família por família. Ele enfrentou uma água gelada e violenta que já havia destruído carros, arrancado árvores e levado embora tudo que encontrava pela frente. Mas José não parava. Ele salvou o casal de dentistas da esquina, Dr. Roberto e Dona Carmen. Salvou a família do barbeiro Seu João, que tinha 5 filhos. Salvou 3 estudantes universitários que alugavam um quarto na casa da Dona Ruth. Salvou a parteira da cidade, Dona Isabel, que aos 72 anos ainda ajudava as mulheres de Caraguatatuba a dar à luz. Mas a história mais tocante aconteceu por volta das 2 da tarde, quando José ouviu um choro de bebê vindo de uma das casas mais distantes. A água estava tão alta que ele precisou nadar a maior parte do caminho. Quando chegou lá, encontrou uma cena que o marcaria para sempre. Uma jovem mãe de apenas 19 anos, chamada Sandra, estava no telhado da casa segurando seu bebê de 3 meses. Ela havia subido durante a madrugada e ficado lá por mais de 10 horas, no frio, protegendo seu filho com o próprio corpo. Sandra estava tão fraca que mal conseguia falar. José percebeu que ela não ia conseguir fazer o caminho de volta segurando o bebê. Então ele fez algo extraordinário. Tirou a própria camisa, fez uma espécie de canguru improvisado, colocou o bebê amarrado no seu peito e carregou Sandra nas costas. Nadou mais de 100 metros contra a correnteza com 2 vidas, dependendo exclusivamente da sua força e coragem. Quando chegou com Sandra e o bebê na padaria, José já havia salvado 31 pessoas, mas ainda não havia terminado. Ele sabia que havia pelo menos mais 15 pessoas presas em casas que ficavam do outro lado da rua, numa área ainda mais perigosa. Às 4 da tarde, depois de 12 horas ininterruptas de trabalho, José estava exausto. Suas mãos estavam machucadas de tanto puxar corda. Seu corpo estava gelado. Ele não havia comido nem bebido nada o dia todo. Maria implorava para ele parar. Dizia que ele já havia feito mais do que sua obrigação. Mas José olhou pela janela, viu aquelas pessoas ainda presas e disse uma frase que sua família nunca esqueceu. Se fosse um de vocês lá, eu ia querer que alguém não desistisse. E então José voltou à água. Desta vez, ele sabia que seria ainda mais perigoso porque a correnteza havia ficado mais forte e havia muito mais destroços sendo arrastados pela enchente. Mas ele havia desenvolvido um sistema tão eficiente que conseguiu acelerar o ritmo dos resgates em 2 horas. José salvou mais 16 pessoas, entre elas um casal de idosos, que estava há quase 15 horas agarrado na caixa d'água de sua casa. Quando José chegou até eles, o homem, de 81 anos, disse que não aguentava mais segurar, que ia se soltar. José segurou os 2 e disse: "O senhor vai chegar em casa seco. Eu prometo." Às 8 da noite de 17 de janeiro de 1967, após exatas 18 horas de trabalho ininterrupto,
José da Silva havia salvado 47 vidas. 47 pessoas que estavam condenadas a morrer naquela enchente histórica e que viveram para contar a história. Graças à coragem de um padeiro de 52 anos, que simplesmente não conseguia ficar parado enquanto via gente precisando de ajuda. Quando os bombeiros finalmente conseguiram chegar a Caraguatatuba no dia seguinte, ficaram impressionados. Eles esperavam encontrar dezenas de mortos na região onde José havia atuado, mas encontraram famílias inteiras vivas, todas contando a mesma história. Um padeiro havia arriscado a própria vida para salvá-las. Mas aqui está o detalhe mais tocante de toda essa história. José nunca quis ser chamado de herói. Quando os jornais da época quiseram entrevistá-lo, quando a prefeitura quis homenageá-lo, José sempre dizia a mesma coisa: eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não posso dormir sabendo que tem gente precisando de ajuda. Das 47 pessoas que José salvou naquele dia, 12 se tornaram padrinhos ou madrinhas dos filhos dele. Sandra, a jovem mãe com o bebê de 3 meses, deu o nome de José para seu filho. Dr. Roberto, o dentista, nunca mais cobrou consulta da família de José. Dona Helena, a viúva com os 2 netos, costurava roupas de graça para as crianças de José, até o dia que morreu. José da Silva continuou sendo padeiro em Caraguatatuba até se aposentar, aos 65 anos. Morreu em 1995, aos 80 anos, rodeado pela família e por muitas das pessoas que ele havia salvado 28 anos antes. No seu enterro, mais de 200 pessoas compareceram, menos metade da cidade na época. Hoje, na rua onde ficava a padaria do José, há uma pequena placa que diz: aqui viveu José da Silva, o padeiro que salvou 47 vidas na enchente de 1967. Mas o verdadeiro monumento à memória de José são as famílias que existem hoje, porque ele teve coragem de agir, quando outros ficaram apenas observando. Esta é a história de um homem que provou que heroísmo não tem nada a ver com fama, dinheiro ou reconhecimento. Tem a ver com olhar para o lado, ver alguém precisando de ajuda e simplesmente não conseguir ficar parado. José da Silva nos ensinou que às vezes ser herói é apenas ser humano no momento certo.